Olá, pessoal. Mais uma vez estou de volta para tratarmos um tema. Hoje eu gostaria de falar sobre essa pessoa que é uma das mais importantes da história da humanidade, Jesus de Nazaré. Também conhecido como Jesus Cristo, que é uma abreviação de Jesus ou Cristo. Algumas pessoas pensam que Cristo é um sobrenome. Não, na verdade, Cristo é um título messiânico. Se nós formos no Antigo Testamento, nós vemos lá que os profetas anunciaram que iria vir o Messias. Messias da palavra Machia significa o ungido de Deus. Quando Jesus veio, ele falou: eu sou o Messias. E os cristãos acreditam nisso, que o cumprimento da profecia é a pessoa de Jesus. Os judeus não acreditam nisso. Eles acham que Jesus não foi o Messias. Eles ainda estão aguardando o Messias. Essa palavra Messias, quando ela vai para o grego, ela se torna Cristo. Christos, Cristo. Então, Jesus Cristo, Cristo, é um título messiânico. Outro dia eu estava vendo uma entrevista, pessoas do meio corporativo, uma entrevista de finanças, falando sobre finanças, investimentos. E quando chegou no final da entrevista, o entrevistador perguntou para o entrevistado: qual é a pessoa que mais te inspira? A maior referência para você? E a pessoa disse: Jesus Cristo. O entrevistador ficou surpreso e demonstrou isso. Falou: poxa, não esperava Jesus Cristo. Esperava um grande empresário, um grande investidor. Só que a pessoa deu uma resposta interessante. Ela falou assim: olha, Jesus Cristo, os seus ensinamentos, a forma como ele viveu, é uma inspiração para mim, mas não só na vida profissional, também na minha vida pessoal. Então, em todas as áreas da minha vida, eu tento seguir os passos de Jesus. Isso foi muito interessante. Então vamos falar dessa pessoa chamada Jesus Cristo. Jesus ou Cristo. Se nós pegarmos o credo niceno-constantinopolitano, que foi o credo formulado nos primeiros concílios ecumênicos, nos primeiros séculos da história, ali com os primeiros cristãos. O que é um credo? O credo é uma confissão. O credo apresenta aquilo no que se acredita. Então, geralmente é um texto com fórmulas, com sentenças que expressam aquilo no que se acredita. No caso aqui, é o que os cristãos acreditam. A maioria dos cristãos. Poucos não acreditam em alguns pontos, mas a maioria acredita sim no que está aqui nesse credo. Então, vamos ler. Cremos em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai,
pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus. Foi feito carne do Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos, e padeceu, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Então, nisso aqui, o credo, ele continua, mas nós vamos ficar aqui. Ficaremos apenas aqui. Então, os cristãos acreditam nisso aqui, que Jesus é Deus, ele desceu dos céus para a nossa salvação, foi feito carne pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, nascimento virginal, foi crucificado, padeceu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, a ascensão, e assentou-se à direita do Pai, e voltará com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Então, aqueles que se dizem cristãos, seguidores de Jesus Cristo, eles creem nisso aqui, que o homem Jesus não era apenas um homem, mas era também Deus. Aí, no caso, a união hipostática. Ele era tanto homem como Deus. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, vai usar um termo interessante, um termo que é estudado, que é a expressão plenitude do tempo. Então, para exegetas, percebe-se que no texto bíblico, plenitude do tempo seria um evento que não seria um evento absoluto, particular, mas seria um momento no conjunto da história, onde a encarnação de Jesus seria o seu ponto mais alto, o seu ápice. Mas também tem um aspecto histórico, que a plenitude do tempo significaria que Jesus nasceu no momento certo para que a fé cristã ganhasse as proporções que ganhou. Então, Jesus nasce na plenitude do tempo. Então, fatores históricos, políticos, econômicos, sociais, geográficos, esses fatores favoreceram essa época que Jesus nasceu, né? Tem esses fatores que favoreceram a divulgação da mensagem de Jesus. Jesus considerado o Cristo. Jesus o Cristo. Então, por exemplo, o Império Romano, ele tinha um domínio mundial. Foi um império muito extenso, né? Então isso contribuiu para a propagação. A
a homogeneização política do Império Romano. Também a Pax Romana, que foi um período de cessação de batalhas e guerras. Foi importante para a propagação da mensagem de Jesus. Também o grego koiné, que era a língua universal da época. Hoje nós temos o inglês. Se você for em qualquer parte do mundo, você vai encontrar pessoas falando a língua inglesa. Isso se deu por vários fatores. Porque em outras épocas a língua universal foi outra, né? Alguns falam que isso se dá porque os Estados Unidos foi uma nação que saiu na frente nas guerras do século XX e também como a forma como ele foi fundado, que acabou favorecendo a economia. Então, esses fatores fizeram com que ele pudesse ser o maior divulgador de cultura no mundo. Então, as pessoas, elas são influenciadas, elas recebem a cultura estadunidense e são influenciadas por ela. Então, existem fatores históricos para que isso ocorresse. Quem sabe no futuro nós tenhamos outra língua universal. Tem até o Esperanto, que é uma língua artificial, e alguns dizem que seria a melhor língua, porque ela não pertence a nenhuma nação. Na época de Jesus, tinha o grego koiné, e o Novo Testamento foi escrito nessa língua, que ajudou a propagação da mensagem. Os escritos foram lidos, o Novo Testamento foi lido por muitas pessoas. Também o diálogo da teologia judaica com a filosofia grega. Então, foram inúmeros fatores que contribuíram para a expansão do Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, e para que se tornasse o que se tornou, o cristianismo, essa religião imensa, né, muito forte no mundo. Gostaria de fazer algumas citações aqui de algumas pessoas célebres. O Senhor Jesus Cristo, ele está na maior parte das listas de pessoas mais importantes do mundo. Eu fui pesquisar e Jesus está em todas. E a maioria das pessoas são pessoas que fizeram bem. Uma ou outra, quando é colocada, existe até uma discussão para saber se aquela pessoa deveria estar ali. Por exemplo, eu vi o nome Napoleão Bonaparte numa lista, e aí o pessoal discutiu se Napoleão Bonaparte deveria estar ali, porque nós sabemos que o temperamento dele, a ambição. Então, a maioria das pessoas foram pessoas que fizeram bem. Uma delas é Gandhi. E Gandhi falou o seguinte sobre Jesus: não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. Olha só que interessante. Evidentemente que Gandhi foi influenciado por Tolstói, escritor russo que era cristão,
seguia uma espécie de anarquismo cristão e era extremamente pacifista. E isso influenciou Gandhi na sua luta. E Gandhi também tem uma crítica muito pertinente aos cristãos, porque ele falava que os cristãos não seguiam os ensinamentos de Jesus. Ou seja, os próprios seguidores não seguiam o Jesus, o seu mestre, né? Não seguiam os seus ensinamentos. Dalai Lama, um líder religioso do Tibete, ele falou o seguinte: ele é um grande mestre. Ele até pediu para que não comparassem ele com Jesus. E admitiu que Jesus foi um grande mestre. Einstein também, ele fala o seguinte acerca de Jesus: ninguém pode negar o fato de que Jesus existiu, nem que seus ensinamentos sejam belos. Ainda que alguns deles tenham sido proferidos antes, ninguém os expressou tão divinamente. Então essa é a fala de Einstein. Ele fala que Jesus falou de modo divino, mesmo alguns ensinamentos já terem sido proferidos antes. Pasteur, outro cientista, fala o seguinte: em nome da ciência eu proclamo a Jesus Cristo como Filho de Deus. Meu senso científico, que valoriza muito a relação entre causa e efeito, compromete-me a aceitá-lo como fato. Minha necessidade de adorar encontra nele a mais plena satisfação. Então aqui nós temos um cristão declarado. Clarice Lispector falou o seguinte: tenho feito descobertas importantes. Por exemplo, o pecado é simplesmente tudo o que Cristo não fez. Então é interessante, né? Clarice Lispector admitindo aí que Jesus Cristo não pecou. É o que é apresentado nos Evangelhos, no Novo Testamento, que Jesus Cristo não teve pecado. Tem uma pessoa que na atualidade está divulgando a pessoa de Jesus, porque segundo ela, Jesus tinha uma mentalidade, um comportamento, reações muito inteligentes. Ele até escreveu um livro, O Homem Mais Inteligente da História. Essa pessoa era ateu, segundo ele era ateu, mas estudando sobre religiões, ele passou a acreditar em Deus e em Jesus Cristo. É o Augusto Cury. Ele falou o seguinte: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Muito interessante. Então ele estuda a psicologia de Jesus, as reações, o comportamento, e ele apresenta Jesus nestas questões. Eu acho muito interessante. Agora eu gostaria de citar duas pessoas, dois cristãos, que para mim estão no mesmo patamar. Ambos são reverenciados por católicos, por protestantes. Primeiro, o C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, e escreveu alguns livros falando sobre fé cristã, sobre cristianismo. E
E num livro que ele escreveu, que é o Cristianismo Puro e Simples, fica aí a recomendação, ele faz uma apologética. O que seria apologética? Defesa da fé cristã. E nesse livro ele escreve o seguinte: Jesus ou era um mentiroso, ou um lunático, ou o Senhor. Por que ele fala isso? Porque as palavras de Jesus, embora Jesus tenha quando as pessoas pensam em Jesus, vem aquele Jesus bondoso, carinhoso, manso, tranquilo. Mas se nós formos ler os evangelhos, não é bem assim não. E algumas palavras de Jesus são palavras assim que... Como assim, né? Por exemplo, Jesus fala, eu sou o caminho, o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, a única via para você acessar Deus é através de Jesus. Jesus falou, aquele que beber da minha carne, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, terá salvação, será salvo. Poxa, como assim? Canibalismo? A gente sabe que ele estava se referindo à Eucaristia, à Santa Ceia. Então, ele fala também, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Né? Então são palavras fortes. E aí C.S. Lewis, ele fala, ou Jesus era um mentiroso, ou ele era um lunático, um maluco, ou o Senhor. Aí a palavra Senhor, porque segundo Filipenses capítulo 2, o nome de Jesus está sobre todos os nomes. Então Senhor de senhorio. Nós estamos debaixo do seu senhorio. Tem uma outra frase também que eu acho muito interessante, que C.S. Lewis ele fala o seguinte, o que não é eterno é eternamente inútil. Muito interessante. Já Chesterton, ele fala o seguinte, C.S. Lewis, anglicano, Chesterton, católico. Ele fala o seguinte, a beleza da natureza é o carinhoso sorriso de Cristo, mostrado através da matéria. Uma frase muito bonita. Até o Alcorão fala de Jesus. Evidentemente que o Alcorão foi escrito após Jesus. E o Alcorão cita alguns personagens que também estão na Bíblia. E engraçado que o Alcorão, ele cita o nascimento virginal. Está lá escrito assim, Alá falou à Virgem Maria, mãe de Jesus. Ele ensinará a escrita, a sabedoria, a Torá e o Evangelho, e será um mensageiro para os israelitas. Então, embora Jesus não seja considerado o Messias para os muçulmanos, Jesus foi apenas um profeta, Jesus é citado no Alcorão, o seu nascimento virginal, e inclusive o fato de que Jesus operou milagres, o fato de que Jesus fez sinais. Então isso é muito interessante. E para encerrar nossa conversa, eu apresento esta pintura do Warner Salmon, que dormiu, sonhou com a face de Cristo, acordou, fez um esboço, pegou o seu material, fez um esboço com carvão e saiu essa face.
Depois ele passou para o quadro, fez uma pintura para a tela. E essa pintura, muito famosa na América do Norte, uma pintura aceita pelos cristãos, ela tem muitos milagres que são atrelados a ela. Porque essa pintura ela foi para capelas, ela foi para igrejas, e existem histórias de milagres que são atrelados a esta pintura, milagres que aconteceram por causa desta pintura. Então é interessante, porque o pintor ele sonhou com a face de Cristo. Inclusive o esboço que ele fez se chama The Son of Man, que é o mesmo nome daquela pintura que eu apresentei no vídeo O Anonimato e o Interesse pelo Oculto, a pintura do René Magritte. Porque esse termo, Filho do Homem, também é um título. Nós vemos ali no Antigo Testamento e vai ter esse cunho messiânico a partir de Daniel. E o próprio Jesus irá citar Filho do Homem, né? E então essa pintura dessa face de Jesus, ela é muito famosa, aceita por inúmeros cristãos e fez com que acontecessem milagres. O milagre é um fato bíblico. Quando Jesus veio, ele operou milagres. Tá bom, pessoal? Esse foi o nosso tema, foi a nossa conversa de hoje. Um abraço a todos.